Muito boa tarde, está no ar o consultório. Seja bem-vindo ao programa de saúde do Porto Canal, que esta quinta-feira arranca a olhar as questões relacionadas com a oftalmologia pediátrica. Vamos hoje aqui compreender para que servem as ditas gotas que apoiam os médicos oftalmologistas no diagnóstico, sobretudo das crianças. Vamos perceber quais são as suas mais-valias, então, no diagnóstico de crianças. Já na segunda hora do consultório desta quinta-feira, estaremos a olhar para um outro tema com um olhar atento para aquilo que são as alergias a medicamentos. Vamos, com a ajuda de dois convidados, enfermagem e também uma médica especializada na área de imunoalergologia, compreender quais são as reações alérgicas mais comuns e a que medicamentos, de forma a prevenirmos as situações mais exacerbadas então de alergias. Já sabe que, como é habitual no consultório desta quinta-feira, estamos cá para responder às suas questões, portanto, qualquer dúvida que tenha, por um lado, relacionada com a especialidade de oftalmologia, por outro lado, relacionada com a especialidade de imunoalergologia, têm resposta no consultório para então ver as suas dúvidas esclarecidas pelos nossos especialistas. Basta, aliás, que faça a sua inscrição a partir deste momento e é importante que a faça a partir deste momento para garantir o seu lugar. Para se inscrever então e retirar a sua dúvida, tem dois caminhos. Ou nos liga a partir de agora através do telefone 22508-3297 ou, se preferir, envia um e-mail para consultório@portocanal.pt, onde deverá constar o seu nome, a sua idade, a sua questão e o local de Portugal de onde nos comunica. Como foi várias vezes aqui mencionado, este é o programa de saúde do Porto Canal, que quer precisamente promover a sua saúde e o seu bem-estar. Estamos cá para o servir esta quinta-feira neste programa que arranca a partir de agora. Boa tarde, seja então mais uma vez bem-vindo ao consultório que esta quinta-feira arranca a primeira hora para falar sobre oftalmologia pediátrica, em concreto para percebermos de que forma as ditas gotas apoiam o diagnóstico dos médicos oftalmologistas e como são fundamentais para esse diagnóstico, sobretudo em crianças mais pequeninas. É exatamente para nos ajudar a esclarecer estas questões. Temos connosco o Dr. Paulo Freitas da Costa, que é médico oftalmologista, a quem mais uma vez agradeço. Obrigada por estar aqui connosco. Doutor, antes de avançarmos aqui, se calhar, se me permite, para esta questão das ditas gotas, e já lá vamos perceber porque é que elas são tão fundamentais, sobretudo em contextos pediátricos, fazer aqui um pequeno chamamento, vá, geral, sobre o estado da oftalmologia pediátrica em Portugal, sobre a saúde dos olhos das nossas crianças. Sabemos que, penso que desde 2015, mas corrija-me se estiver errada, começou a surgir um rastreio a nível nacional para que este diagnóstico seja feito da forma mais precoce possível, porque percebemos, e esta mensagem é de facto importante deixar, que quanto mais cedo conseguirmos diagnosticar uma série de patologias da saúde do olho, e muitas vezes esta ligação entre o olho e o cérebro, que é tão estreita e tão interessante, mais podemos fazer por estas nossas crianças, correto? Sem dúvida. Boa tarde, Mariana, e boa tarde aos espectadores lá em casa. E, de facto, sim, faz sentido realmente fazer um apanhado primeiro e realçar sempre o quão fundamental é o rastreio oftalmológico nas crianças, que é o que nós estamos a dedicar-nos hoje. Portanto, de facto, já há alguns anos, e tem vindo, quer dizer, não foi no país todo, mas o objetivo será, claro, alargar sempre o máximo possível. Temos um rastreio oftalmológico pediátrico montado, que é muito simples, em que as crianças, portanto, os pais que nos estão a ouvir em casa e que tenham crianças com 2, 4, 6 anos, alguns desses filhos já devem ter recebido e até já devem ter feito esse rastreio, em que são convocados pelos agrupamentos de centro de saúde onde pertencem. As crianças, num determinado dia, são chamadas a esse centro de saúde, onde um técnico, com um aparelho portátil
pequeno, que é a importância do rastreio realmente ser de fácil execução e rápido e bastante fiável na sua sensibilidade a apanhar o máximo número de crianças que de facto vão necessitar depois de cuidados médicos. É um aparelho em que as crianças só têm que o fixar, dá um chamamento, o próprio aparelho tem uma carinha apelativa é muito simples, as crianças só têm que estar no colo dos pais e aquele aparelho capta e dá uma estimativa de 3 coisas importantes. Uma é da centragem dos reflexos dos olhos, ou seja, é importante diagnosticar estrabismos, okay? Porque os estrabismos têm uma consequência séria, não só, muito mais para além da estética, mas na função e na aprendizagem visual. Dá também uma estimativa da graduação, ou seja, daquilo que são os erros refrativos, que já podem ter ouvido falar esta palavra, que normalmente o que nós conhecemos mais é a miopia, o astigmatismo, às vezes a hipermetropia também já podem ter ouvido falar. Dá-nos uma estimativa da graduação do lado direito, da graduação do lado esquerdo e, muito importante, da simetria, porque é muito importante saber se um menino consegue ver com o direito e tem as mesmas condições para o lado esquerdo, um menino ou uma menina. E também permite-nos perceber se a luz consegue entrar no olho e passar até à retina. Por exemplo, se o menino tiver uma catarata, uma cicatriz na córnea, a luz também aquele aparelho não vai conseguir captar. Pronto, e nós, oftalmologistas, que chamamos os centros de leitura, recebemos esse relatório e, de acordo com determinados valores, nós sabemos que este menino é para convocar, aquela menina está bem, não precisa de vir. E esse rastreio é feito aos 2 anos e depois, se estiver tudo bem, volta a ser aos 4 anos chamado a criança. E é muito importante que seja feito aqui nesta idade tão precoce, com 2 anos, exatamente por algo que mencionou, utilizou aqui a expressão do aprender a ver, porque efetivamente se há outras áreas onde nós, quando nascemos, já nascemos com as competências, não vamos dizer quase finalizadas, mas altamente competentes, na visão, nós vamos efetivamente aprender a ver. Exatamente. Também. Sim, portanto, a estrutura está montada, o olho está bem formado, a via óptica, partindo do pressuposto que isso está tudo bem montado, a criança, para além disso, tem que ter capacidade de focar uma imagem dentro de uns parâmetros de nitidez que permita ao cérebro coordenar a imagem do lado direito e do lado esquerdo e formar uma imagem única. E, portanto, apesar da córnea, a retina, o nervo óptico poderem estar bem, se, por exemplo, no caso da focagem não estiver direitinha, ou, por exemplo, se a criança tiver um estrabismo, um olho metido para dentro ou para fora, vai ter repercussão na aprendizagem visual. E, portanto, quanto mais cedo, sim, melhor. Os 2 anos é a idade consensual é que deve ser feito pelo menos o primeiro rastreio. Claro que há crianças que vêm de um seio familiar em que a genética pode ter alguma importância para determinada coisa, em que o pediatra ou o médico de família também já estão avisados para isso, sabem, e vão aconselhar ou pedir a consulta mais cedo, e nesse caso virão diretamente ao oftalmologista. A importância do rastreio, como está montado, é fundamental para garantir o acesso ao maior número de pessoas, porque, sendo o rastreio bastante fiável, permite-nos captar aqueles que de facto precisam dos nossos cuidados. Certo, quanto mais, e reforçando esta ideia de quanto mais cedo melhor. Muito bem, portanto, após este rastreio inicial, que tipicamente é feito aos 2 anos, como foi aqui referido, e por exemplo, aqui sei que no município do Porto, em concreto, funciona dessa forma, as crianças que terão indicação para cuidados oftalmológicos seguem então e são depois encaminhadas, eventualmente até para os hospitais. E chega muitas vezes a este momento das ditas gotas, que no fundo são o tema central da nossa conversa hoje. Portanto, antes de mais esclarecer que gotas são estas, sabemos que há 2 tipos de gotas, certo? E porquê é que elas são efetivamente tão importantes para o diagnóstico? Bom, a primeira dúvida que às vezes que muitos pais têm, por exemplo, quando eu vejo uma criança mais velha, me dizem-me normalmente, para a semana ou daqui a um mês venho um mais pequenino, vai ser muito difícil, não sei como é que vai ser possível fazer a consulta, e depois ficam boquiabertos como é que a consulta é possível realizar. Portanto, como é que nós conseguimos saber e fazer um exame a uma criança, que muitas vezes até é pré-verbal, as meninas, se calhar mais cedo, começam já a falar, mas muitas vezes, ou porque já sabem falar, mas estão inibidos, não nos conhecem. Claro que, além da consulta pediátrica em si, de captar a confiança, chamar a atenção, temos, no meu caso particular, tenho muitos bonequinhos, às vezes podemos até recorrer a alguns vídeos, algumas macacadas, o momento é deles, tentar para que eles não dispersem muito e que nos concentrem em nós, e nós, a única coisa que precisamos numa consulta de oftalmologia é que a criança olhe para nós.
mais nada. Portanto, olhar direito para nós ou para um objeto que nós tenhamos, com uma caneta, um bonequinho, em que a criança fixa, depois chamamos com outros, com vários 3, 4, 5 bonecos, chamar a atenção para os movimentos oculares, para a criança olhar em frente para nós, e muitas vezes também durante o decurso da consulta, é importante que a criança fixe para nós, que estamos assim a 1 ou 2 metros da criança, mas também que consigamos pôr olhar para longe. Então muitas vezes ligamos o monitor e dizemos, olha, o que é que vês ali? E eu não preciso que ela fale, só preciso que ela olhe para lá também. Às vezes, ela ainda não fala, e é mais um momento de ansiedade. Portanto, tranquilizar os pais, a única colaboração que precisamos é que a criança esteja relaxada e que olhe para nós. E depois aí entram as gotas. E têm as ferramentas todas também, do ponto de vista até da própria psicologia e pedagogia, exatamente para atuar. Sim, pronto, isso depois também vai no nosso treino, exatamente. Mas a questão das gotas, onde é que entra? Portanto, partindo também daquela questão do rasteio, estávamos a falar de saber os erros refrativos, que é se a criança tem uma miopia, se tem um astigmatismo, se tem uma hipermetropia, que é normal ter, portanto também é uma pergunta muito comum, os pais ficam surpresos quando nós dizemos, o seu filho tem um astigmatismo, tem um astigmatismo, calma. Ter astigmatismo é normal, toda a gente tem alguma coisa. O que importa é saber a magnitude desse erro refrativo. Ou seja, ser hipermétrope é normal, desde que seja, por exemplo, até às 2 dioptrias e meia. Também tem a ver com o próprio desenvolvimento. Exatamente. A graduação vai mudando à medida do crescimento. E a criança, para poder desenvolver bem, tem que ter, dentro dos seus erros refrativos normais, desde que seja dentro de um determinado valor. Ora, como é que nós calculamos esse valor? Calculamos através das gotas, ok? Portanto, as gotas o que é que nos permite? Nem sempre é obrigatório pôr gotas. Portanto, uma consulta não significa obrigatoriedade na colocação das gotas. Quanto é que elas são obrigatórias? Portanto, quanto mais nova é a criança, mais vezes nós vamos recorrer ao uso das gotas, exatamente porque a consulta e a medição dos parâmetros anatómicos e fisiológicos é objetiva. Nós todos estamos habituados a ir ao oftalmologista e pomos, olha, vês melhor assim ou vês melhor com esta lente. Ora, na criança isso não é possível. E, portanto, nós precisamos de medir exatamente o que ela tem para depois, quando tiver esse valor na mão, eu digo, pronto, a criança vai desenvolver bem ou não. E, portanto, uma criança de 2 anos, por exemplo, vem à consulta, não tem estrabismos, tem um comportamento visual normal e depois nós temos um aparelho mais ou menos cilíndrico, eu trouxe aí umas imagens que dá para ver, em que temos um que chama-se o retinoscópio. Esse retinoscópio manda luz, nós mandamos luz para dentro do olho e a luz vem-nos devolvida da retina. E de acordo com o comportamento dessa luz, nós sabemos, olha, a criança tem miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Vamos tentar também ver essas imagens exatamente para ajudar também a esclarecer as pessoas lá em casa. Mas a capacidade de uma criança focar determinado alvo é de tal forma grande que, por exemplo, aquelas máquinas onde nós pousamos o queixo para ver o balãozinho lá dentro e para nos dar uma estimativa da graduação, isso chama-se os autorrefratómetros. Esses autorrefratómetros enganam muito nas crianças, não são fiáveis, porque a criança vê o balão lá dentro, tenta focá-lo e pode ter até 3 dioptrias de hipermetropia e dar 0 na máquina. E nós vamos dizer, está ótimo, mas na final não está. Porque faz esse tal esforço. Faz esse esforço para focar. A criança tem tal forma capacidade. Nós temos uma lente dentro do olho que se chama o cristalino, que tem um músculo que, ao contrair esse músculo, a lente muda de forma e permite-nos focar. Pronto, claro que uma pessoa de 50 anos não consegue focar 3 dioptrias. Vamos dizer, não tem essa ginástica. Não tem essa ginástica, já não tem essa amplitude. Uma criança consegue focar muito mais. Bom, mas se for 4 ou 5, não é desejável que ela foque, apesar de conseguir, não é desejável que foque 4 ou 5, porque vai ter repercussão no desenvolvimento. Ora, então nós com o retinoscópio, numa criança sem gotas, conseguimos perceber em algumas delas se essas tais sombras da retina são normais ou não. Se não forem normais, nós vamos ter que recorrer ao uso das gotas para calcular a graduação. Certo. Então, como é que isso se processa? As gotas, estas são midriáticas, ou seja, alargam o tamanho da pupila, ok? E para além disso são cicloplégicas. As cicloplégicas, o que é que fazem? Paralisam o tal músculo que lhes permite focar aquela amplitude toda. Só, peço desculpa de interromper, Dr. Paulo, só porque estávamos aqui também a ver precisamente a imagem Aqui vemos na figura de baixo, temos uma criança da minha consulta que está com as 2 pupilas dilatadas. Não é? Esta criança até vê-se pela forma da cara, que é uma criança mais velha, e eu dilatei-lhe as pupilas, não só para calcular a graduação, mas também depois para ver a retina, o nervo óptico e ver determinados pormenores dentro do olho. Aqui, naquela imagem de cima, temos algumas
gotas, não são todas, nem são só estas marcas que aqui estão, mas temos do lado esquerdo da imagem, portanto temos uma que tem um determinado tipo de efeito e as outras três são mais ou menos da mesma classe. Uma estimula o músculo dilatador da pupila, faz aumentar a pupila, e outra paralisa. A outra paralisa o chamado esfíncter da pupila. Portanto, se ao paralisar, ela também vai dilatar. Só que as duas gotas da direita, portanto, a atropina e o ciclopentolato, que são as gotas que nós usamos na consulta dos mais pequeninos para paralisar a focagem, é para exatamente medir a graduação. Não só dilatar, mas paralisar a focagem. Pronto. Ao paralisar a focagem, portanto, a criança, naquela gota que é usada no dia da consulta, que normalmente é o ciclopentolato, a criança terá que pôr um ciclo mais ou menos de 2 ou 3 gotas, normalmente são 3 gotas, põe 3 gotas, 3 vezes nos 2 olhos, espaçadas de 10 minutos entre elas, e depois temos que aguardar 30 a 40 minutos. Bom, e depois ao final dessa hora, a criança vem outra vez ter connosco, já tem o pico de efeito da ação das gotas, já está com o músculo paralisado, mais uma vez, ela não vem muito contente muitas vezes porque teve a pôr as gotas, vai do treino a descaptar a atenção outra vez e só preciso que ela olhe para mim. E, portanto, nesta imagem que temos aqui, em que na imagem de baixo, à direita, sou eu a fazer a refração ao meu filho, em casa, em que nós vemos, tenho um cilindro na mão, peço para ele olhar para mim e então, com o tal retinoscópio, envio a luz para a retina devolve-me a luz e eu, através da interposição de lentes, como nós vemos na menina de cima, muitas vezes, mesmo para a criança, isto é aquela imagem, é a imagem para fotografia, porque pôr os óculos, pôr-lhes as lentes, eles normalmente não gostam, portanto, nós pegamos propriamente nas lentes e vamos pondo uma, vamos pondo outra, e vamos alterando o comportamento dessa luz. E assim, vamos medir. E vão perceber qual é que... Exatamente, eu digo assim, olha, esta menina, é que fica perfeito, esta menina tem assim, hipermetropia. Pronto, agora vou calcular a quantidade dessa hipermetropia. Por exemplo, tem 2 dioptrias de hipermetropia no direito e no esquerdo. Está normal, por exemplo. Portanto, eu tenho esses dados, ela é uma miúda normal. Se tem, por exemplo, 5 dioptrias, eu digo, pronto, isto já não é normal, mas a minha filha no dia-a-dia comporta-se bem, vê bem? Sim, porque ela consegue focar essas 5 dioptrias, só que não é desejável que foque tanto. Portanto, nós na consulta, com o auxílio das gotas, conseguimos fazer medição objetiva do que eles têm e decidir se isso vai ter influência no desenvolvimento deles. Certo. A subjetividade da consulta, numa criança de 2, 3 anos, 4, à medida que a criança vai crescendo, vai aumentando a importância que a subjetividade tem para nós médicos, mas quando eles são mais pequeninos... Claro, a objetividade é primordial, até porque a capacidade de comunicação é inferior. Exatamente, até porque as crianças, quando nós estamos, aquelas que já colaboram e que ou nos monitores dizem, isto é um carrinho, é um gatinho, é uma árvore, também colaboram até onde querem. Claro. A criança às vezes demonstra que vê 40%, mas ela consegue ver 100%. Outras vezes demonstra que consegue ver quase normal, mas na verdade depois no dia-a-dia não está a ver assim. Portanto, as gotas, apesar de serem um momento em que qualquer pai não gosta de forçar, digamos assim, a colocação das gotas, a maior parte dos miúdos colabora bem, mas claro que há um ou outro miúdo que não gosta da colocação das gotas, que é normal, porque é um momento desconhecido e porque a gota em si arde um bocadinho, de facto. Mas nem é pelo ardor que eles se queixam-se exatamente por fazerem uma manipulação que não é normal para eles, não é? E que é desconfortável. Até porque, como foi também aqui referido pelo Dr. Paulo, é um processo um bocadinho moroso. Portanto, sim, tipicamente, os meninos vão à consulta da oftalmologia, depois saem, fazem então estas gotas 10 minutos e depois têm que aguardar os tais 40 e, portanto, estamos a falar de um processo que é longo ainda, sim, em termos de tempo também. Sim, alguns miúdos, por exemplo, também temos que, em conversa com os pais, perceber isso, é ideal até fazer a dilatação noutro dia. Por exemplo, já vir com as gotas preparadas de casa. Há umas destas gotas, por exemplo, que é a atropina, que tem um efeito mais prolongado durante o tempo. Portanto, porque os meninos, como as gotas paralisam a focagem, eles ficam a ver desfocado. Sim, normalmente isso também é uma coisa que aflige os pais e convém relativizar um bocadinho, porque, como eu costumo dizer, eles depois não vão contra as paredes nem tropeçam pelas escadas. Portanto, eles fazem a vida normal, parece que nem puseram gotas, até o que os incomoda mais é como a pupila dilata. Sobretudo agora, quando está muita luminosidade, muito sol, ficam um bocadinho incomodados quando chegam cá fora. Mas uns óculos de sol ou um chapéu, mas normalmente eles adaptam-se rapidamente. Há umas gotas, que é a atropina, em que temos que pô-las 2 ou 3 ou 5 dias antes, de manhã e à noite, e já vem ao 5º dia para a consulta, ou ao 3º, dependendo da situação. Pronto, é mais fácil porque se põe de manhã e à noite, a criança às vezes já está mais receptiva, mas também essas gotas têm uma durabilidade no desfoque da visão maior. Mas em algumas situações
Pode É justificar. mesmo, não só, às vezes por uma questão de logística pode ser necessário, mas também no auxílio à consulta, às vezes é obrigatório mesmo que sejam estas. Por exemplo, Em que casos, por exemplo? num caso de estrabismo, os miúdos que têm um estrabismo, sobretudo aqueles estrabismos que são com o olho para dentro, que normalmente se associam a hipermetropias muito grandes, a atropina, exatamente por se fazer mais dias e deixá-la atuar durante mais tempo, consegue paralisar melhor, muitas vezes, esse músculo da acomodação, tal da focagem, e permite-nos medir com mais efetividade a verdadeira magnitude da graduação. Certo. Às vezes, com o ciclopendulato, quando nós pomos no dia, também é importante dizer aos pais, pronto, a enfermeira vai colocar as gotas, mas vocês têm que ajudar a enfermeira, porque quando às vezes os meninos choram, depois as gotas ficam mal postas, esperou 1 hora para vir ter connosco. Vai ter que esperar outra vez, E depois já não está bem feito. E, portanto, eu gostava aqui antes de chegarmos ao fim desta primeira parte, de falar consigo de 2 áreas que me parecem importantes. Uma é os efeitos secundários destas gotas, e já aqui esclareceu que um dos efeitos secundários é esta visão um pouco turva, que às vezes permanece durante cerca de 24 horas em média, Sim, certo? é aquelas gotas que nós fazemos no dia, é mais para as 48 horas. 48 horas. Exatamente. Sendo que é importante também referir que, portanto, nas 48 horas seguintes, e era isso que lhe perguntava, a criança até pode ter uma vida normal, porque, embora haja esta destrução e esta desfocagem, normalmente é mais ao perto. É mais e, portanto, ao perto, exatamente. do ponto de vista da brincadeira, das rotinas diárias, de lavar os dentes, de brincar, não haverá grande interferência. Exatamente. Exatamente. No dia-a-dia da criança, por isso é que eles passam bem. Nós não notamos, os pais, quando vêm depois, quando retornam à condição, ele realmente não... E os meus filhos também fizeram a dilatação, a pessoa nota efetivamente isso, que eles no dia-a-dia depois deles adaptam-se bem porque os alvos deles, apesar de brincarem para o perto, não estão a ler nada efetivamente com 2 ou 4 anos e, portanto, adaptam-se bem. Eventualmente os mais velhos, em contexto escolar. Os mais velhos, numa consulta, quando nós temos uma criança com 7, 8 anos, 9, normalmente que já vem em seguimento de um problema oftalmológico, eu já o sigo normalmente desde os 2 anos e, portanto, às vezes até posso dispensar o uso das gotas, não é obrigatório. Ou se tenho que optar, opto por gotas, eles também já colaboram muito melhor do que uma criança, o normal, não é? Com 4 anos, e então conseguimos fazer com gotas que tenham uma durabilidade menor. Sim, há um efeito adverso que é mais frequente até, é adverso, pronto, acontece com as crianças, não é nada de grave, mas convém sempre avisar que é a turvação da visão, e muitas vezes as crianças ficam com a cara, fazem o chamado flushing, ok? Pronto, não é bem porque há alergias também às gotas, como há alergias a outros medicamentos. Aliás, nós vamos falar de alergias a medicamentos. Essas crianças, por exemplo, nós sabemos, olha, o pai teve que suspender as gotas, às vezes até assustam-se porque a criança fica com um rash cutâneo, pronto, e que o único tratamento é suspender o uso das gotas e aquilo normaliza tudo. Raros, muito raros são as crianças que precisam de fazer algum tratamento de suporte. Bom, mas isso é muito, muito raro. Agora, com a colocação das gotas, e as gotas, a criança nunca está assim à espera da gota, então a gota escorre para a cara e ela também, algumas das gotas fazem vasodilatação. Certo. Então a cara fica assim, parece que fica com a cara quente mesmo, avermelhada, e fazem um flushing. Isso não tem problema, apesar de nós sabermos que se calhar se fez flushing com o ciclopendulato, por exemplo, se calhar numa próxima necessidade vamos trocar a classe. Pronto, trocar o fármaco. Mas às vezes com a cara muito vermelha. E algumas crianças, como o fármaco também faz alguma depressão do sistema nervoso central, depende muito da suscetibilidade, ficam muito ensonadas. Muito cansadas, certo. Muito ensonadas. Portanto, fazem as gotas, então, sobretudo se for depois do dia da escola, venha à consulta, põem as gotas, às vezes saem, os pais já estão a dormir. Bom, não há assim grande motivo para preocupar. Não há motivo para preocupar, é deixá-los dormir. Até porque lá está, como há aqui uma ligação muito estreita, e nós esquecemos disso muitas vezes, entre o olho e o cérebro, é natural que quando há aqui é mais pela absorção até sistémica, por isso, porque, por exemplo, as grávidas também ficam sempre... Nós não podemos colocar todos os fármacos em gotas às grávidas porque temos sempre alguma absorção para a corrente sanguínea. Certo. Não é? Aqueles primeiros fármacos de dilatação que estimulava a dilatação, o músculo dilatador da pupila, que é a fenilefrina, atua por um mecanismo diferente destes. Estamos agora a falar do ciclopendulato e da atropina. Portanto, é um adrenérgico. E em alguns pacientes mais velhos que tenham patologia cardíaca, por exemplo, podem alterar um bocadinho do ritmo cardíaco e não devemos até fazer essa, por exemplo. Portanto, isto porque as gotas também têm alguma absorção sistémica e daí pode surgir a temperatura, a febre, que às vezes também acontece mesmo. Ele ficou com febre, pronto.
Benuron, se isso acontecer, não significa que esteja doente, é mesmo um efeito sistémico Certo. das gotas, um bocadinho E é de o ritmo cardíaco. custo-benefício também de colocar as gotas, não é? Sim, Portanto, é uma situação absolutamente pontual. de todo o tempo que sou oftalmologista, assim, efeitos sérios, de facto, nunca tive. Não quer dizer que eles não existam e nós temos sempre a avisar. É óbvio que tem que se avisar, mas também tem que se desdramatizar um bocadinho. Certo, não é? e também efeitos sérios, na verdade, podem existir em qualquer administração de qualquer medicamento. Isso Sim, são reações adversas raras, mas existem e existirão sempre. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, Dr. Paulo, mas falou aqui dos pais, da colaboração dos pais, e eu penso que isto também é uma mensagem importante de nós deixarmos, sobretudo quando falamos no meio a um médico, quando falamos em algo que tem a ver, no fundo, com a saúde dos nossos filhos, a nossa tranquilidade e o nosso otimismo também, enquanto educadores e enquanto pais, interfere diretamente no otimismo e no bem-estar da criança. Portanto, a nossa confiança no médico oftalmologista, a nossa serenidade perante a situação, perante até o eventual choro da criança, é fundamental para a criança também se sinta melhor. Sim. E que depois as outras idas ao oftalmologista não sejam penosas, não se torne um momento de sofrimento, mas apenas algo que temos que fazer. Que é fundamental, sim, porque até nós notamos muitas vezes isso, que é, os pais estão mais nervosos do que a própria criança na consulta, e esse nervosismo transmite-se para a criança. E os pais ficam relaxadíssimos quando aquilo correu tão bem e a criança portou-se bem. Mas, de facto, não só na colocação das gotas, que é um assunto à parte, mas, de facto, durante a consulta é muito importante as pessoas estarem à vontade. E a criança, sobretudo aquela que está um bocadinho mais medrosa, quanto mais efeitos externos tiver à volta da consulta, porque também é muito comum, sobretudo quando estamos, por exemplo, num contexto de urgência. Portanto, eu estou a consultar a criança, mas passa sempre alguém e tenta ajudar, e vem outra e tenta ajudar. Isso é cada vez pior. A criança precisa de um ambiente tranquilo, confiança na pessoa que está e saber quem é que está a dirigir a consulta, e os pais claramente a transmitirem essa confiança. Que também confiam naquela pessoa e que, portanto, sim, a criança pode confiar nela. E a criança saber sempre que está ali o pai para a proteger ou a mãe. Se quiser fazer a consulta no colo, faz. Se quiser fazer com o pai sentado ao lado, faz. Se quiser que o pai saia, que às vezes acontece, mesmo com crianças pequenas, sai. Portanto, o que é importante é que a criança se sinta à vontade. Isso, certo. pela nossa transmitirmos essa tranquilidade, mas os pais também. Certo, muito bem. É um trabalho de equipa, verdadeiramente. Dr. Paulo, seguimos para um curto intervalo juntos. Obrigado. E voltamos daqui a pouco para os nossos telespectadores poderem ouvir também aqui o Dr. Paulo relativamente à especialidade de oftalmologia. Portanto, qualquer questão que tenha relacionada com esta especialidade, não necessariamente relacionada com a área da pediatria, portanto, qualquer questão relacionada com a saúde dos seus olhos, tem espaço a seguir a um curto intervalo. Já sabe que pode fazer a sua inscrição através do telefone 225083297 ou através do e-mail consultório@portocanal.pt. Estamos então à sua espera a seguir a um curto intervalo. Até já.